Graça e paz, igreja. Nós vamos iniciar a nossa live essa noite, adorando ao Senhor, falando com o nosso Pai, agradecendo a Ele pela semana que passou e pedindo que continue nos protegendo no decorrer dessa semana que se inicia. Então nós vamos orar, iniciar com oração e depois nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te dou graça, Senhor Jesus, porque o Senhor tem tido cuidado para conosco, tem nos protegido, ó Deus, dessa pandemia, tem nos protegido, ó Deus, de males piores. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor é fiel, o Senhor é justo para conosco. Peço também, ó Deus, que nos proteja ainda no decorrer dessa semana que se inicia. Cuide de cada um dos teus servos, ó Deus. Cuida dessa igreja. Cuida de cada membro que faz parte, ó Deus, dessa igreja. Cuide também, ó Deus, da família pastoral, de cada um, seja com o pastor Daniel, ó Deus, a cada dia, para que o teu ministro, ó Deus, tenha sabedoria, saiba, ó Deus, como conduzir esse rebanho em que é essa igreja batista Boas Novas. Em nome de Jesus é que te pedimos, te agradecemos. Amém. Então nós vamos começar cantando: eu sou um vaso quebrado pela vida, eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias. Cante conosco, louve ao Senhor. Eu sou um vaso quebrado pela vida, eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias, eu sou um vaso quebrado, tentando me reconstruir. Eu já fui encostado por haver outros mais fortes. Eu já fui um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Mas um dia o oleiro veio e me olhou. Mas um dia o oleiro veio E me levou. Mas um dia o oleiro veio, Quebrou meu coração e me fez um vaso novo. Yeah, yeah. Não importa o lugar, sei que sou visto por ti. não Importa importa o lugar, sei que sou amado por ti. não Importa o lugar, sei que sou aceito por ti. Não importa o lugar, sei que sou amado por ti. Larará, 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 larará. Mas um dia o oleiro veio E me olhou.
Deus, não importa o lugar, somos amados pelo Senhor, somos vistos por Ele. Nós vamos cantar ainda Quebrantado. Tem uma canção que ela fala ao nosso coração, e essa é uma canção que fala ao nosso coração, quando diz que Jesus, Ele nos dá a graça, nós somos imerecedores, mas recebemos a graça do Pai. Então vamos cantar. Olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Oh, 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 merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Impressionante é o seu amor, que redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Oh, 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 Glória a
a Deus. Pela cruz Ele nos chamou e nós estamos aqui essa noite para receber do Senhor a sua divina graça. Essa noite é uma noite em que todos os irmãos estão sentados e vão ceiar juntamente conosco. Então nós vamos cantar mais uma canção onde diz: Jesus virá outra vez aqui. Então vamos cantar adorando ao Senhor. Cante com alegria. Exalte ao nosso Deus, dizendo que Ele virá. Amém? Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser martim da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Bom, agradecemos ao Senhor por esse momento de louvor. Somos gratos a Ele pela fidelidade que Ele tem tido para conosco. Então, esse momento, acabou o momento de louvor e nós vamos passar a palavra agora para o pastor, para ele ministrar mais essa graça em nossas vidas. Quando se fala do amor de Deus, nós estamos verdadeiramente falando o quanto esse Deus é justo e o quanto Ele é fiel. Então, até a nossa próxima live, e agora é o momento em que o pastor vai ministrar a palavra. Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite, família boanovense e a todos que nos acompanham no YouTube. Essa noite é uma noite especial, culto de Santa Ceia do Senhor. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante para se entender o plano de salvação do nosso Deus, mediante a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso eu convido você, que está aí na sua casa, sentado no seu sofá, a pegar a sua Bíblia, a pegar uma caneta também, para fazermos algumas anotações, e vamos falar um pouco sobre o livro de Romanos. Paulo, o apóstolo, quando ele escreveu o livro de Romanos, ele apresentou uma tese sobre a justificação. Um dos assuntos mais importantes da Bíblia Sagrada. No capítulo 1 ao 3, Paulo fala sobre, ele apresenta a sua tese sobre a justificação. Do capítulo 3 ao 5, Paulo
apresenta que somente em Cristo há a justificação dos nossos pecados. E no capítulo 5, o qual a gente vai ler apenas o versículo 1 e 2, Paulo apresenta que por meio da justificação, nós alcançamos os frutos da justiça, ou o fruto da justificação. E é nesse assunto que hoje nós vamos falar um pouco, sobre o versículo 1 e 2 do capítulo 5, do livro da carta de Paulo aos Romanos. O versículo 1 e 2 do capítulo 5 diz assim, na minha Bíblia traz um título, a justificação pela fé e paz com Deus. A justificação, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 1. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nesses dois versículos, irmãos, a gente vê a importância da justificação na salvação do homem. E é importante a gente entender o que é a justificação. Qual a sua natureza, a sua importância para as nossas vidas, para a nossa salvação. A justificação, num primeiro momento, nós temos que ter um entendimento que ela não é um processo. A justificação é um ato. É algo que aconteceu uma única vez. Ela não pode ser repetida. Jesus se entregou por todos nós, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Tudo isso para nos tornar justos diante dos olhos do Pai. Então a justificação é algo que a gente ganha de Deus, é algo que a gente recebe de Deus, é realizado uma única vez, é irrepetível, não se pode repetir, porque o sacrifício de Jesus foi aceito, verdadeiro e suficiente para salvar toda a humanidade. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é justificado pela fé. E é interessante a gente falar que a justificação é algo que Deus não põe no nosso coração. Ele não fez em nós a justificação. A justificação, ela foi feita para nós. Em Romanos 10, capítulo 12, Hebreus 10, 12. 10, 12. Nós encontramos Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Olha que versículo tremendo, irmãos. Jesus ofereceu uma única vez um sacrifício para que a gente fosse salvo. Se alguém falar para você, você tem que fazer um sacrifício, você tem que se sacrificar. A palavra de Deus nos garante que Cristo se fez sacrifício por todos nós. Uma única vez e para sempre. E por isso a gente pode descansar.
Deus, na justificação, Ele não faz em nós a justificação. Ele faz por nós. É Ele quem nos convidou a viver essa santificação, essa justificação, através de Cristo. Ele foi lá, por meio do seu Filho encarnado, e se sacrificou por toda a humanidade, por todos nós. A justificação, irmãos, ela não acontece no nosso coração. Ela não é um sentimento, ela não é uma emoção. A justificação, ela aconteceu nos tribunais eternos. Jesus se sacrificou, ele foi o sumo sacerdote, ele foi o sacrifício, o cordeiro, ele foi o juiz e o rei, na presença do Pai, por meio do Espírito Santo. Ele se ofereceu imaculado, sem pecado, nos tribunais eternos. E isso acontece nos átrios do Senhor, na eternidade, e não dentro dos nossos corações. E tendo o Pai aceitado o sacrifício do Filho, Deus agora olha para nós e nos vê justos. O que é isso, então? Essa justificação. Ele olhar para nós e nos ver justos. Significa que nós continuamos a pecar. Significa que somos pecadores. Mas Deus não imputa mais o pecado a nós. Em Romanos 4, 7 e 8, volta aí uma página, nós estamos em Romanos 5. Você volta uma página, diz assim no versículo 7 e 8. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa o pecado. Isto é ser bem-aventurado aos olhos do Senhor. Isso é ser mais do que feliz. A pessoa não receber o pecado, aquele pecado que nos separava de Deus, que nos tornava inimigo de Deus, agora não somos mais imputados, não somos mais culpados por este pecado. Agora estamos justificados aos olhos de Deus. Em Romanos 8, mais uma página para frente, capítulo 1, diz assim que depois de tudo isso, de Jesus ter se entregue a nós, nos justificados aos olhos de Deus, ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Isto, irmãos, é a justificação. A justificação em Cristo, ela é uma causa meritória, onde todo mérito, onde toda graça, onde toda glória é voltada para o Senhor Jesus Cristo. O justo justificando o injusto. Jesus, um substituto legal, morrendo pelos nossos pecados em nosso lugar. A justificação, então, ela tem esse caráter meritório e substitutivo, onde Cristo se entrega por todos nós e morre em nosso lugar. Talvez a gente
pensando um pouco sobre justificação, a gente possa achar a justificação um pouco injusta. Porque, na verdade, aos olhos de Deus, a justificação, ela não tem graus. É difícil a gente olhar para uma pessoa que cometeu algum crime terrível e dizer que ele não será imputado aquele crime, aquele pecado, aquele erro sobre ele. Talvez nós, nas nossas fraquezas humanas, a gente olhe para um criminoso e fale, não, esse pecado dá para perdoar, esse não dá para perdoar, esse não tem como. Aos olhos de Deus não é assim. Ele, o justo, deu o seu filho, o seu próprio filho, antes mesmo que a gente o amasse, o quisesse. Ainda estávamos rejeitando, e mesmo assim, ele enviou o seu filho para morrer por todos nós. O justo justificando o injusto. Colocando sobre nós, a partir de agora, com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o crédito da sua vitória em nós. Isso sim, o Pai imputou a nós, o crédito da vitória de Cristo. Por isso, somos salvos e por isso, somos justificados. Porque tudo que o Senhor Jesus recebeu, de honra, de glória, em sua morte e em sua ressurreição, Deus depositou a nós, nos creditando a salvação e a justificação. Outra coisa muito importante para a gente entender sobre a justificação, é que a justificação é mediante a fé. Mas a fé não é aquilo que nos justifica. A fé é um instrumento que possibilita a justificação. Nós só somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. Só somos salvos e justificados dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A fé é um instrumento que possibilita que a gente viva a salvação e a justificação nas nossas vidas. É o elemento que possibilita que sejamos justificados. A fé. A fé, porém, a própria palavra de Deus diz que ela não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem parte da história da redenção. Estão juntos conosco. Ele é quem nos chamou. Ele que deu o seu Filho. Ele que nos salvou. Ele que nos sustenta e nos coloca de pé. Isso é a graça. A graça é algo que a gente não merece e Ele nos dá. Da salvação ao permanecer em pé, andando na presença do Senhor, se desviando do mal, do pecado, de tudo que possa impossibilitar a nossa vida na presença do Senhor. É Ele quem nos sustenta, é Ele que dá todas as coisas. Por isso, esta noite, igreja, eu convido você que está aí na sua casa a meditar em tudo isso que o Senhor tem proposto para a sua vida, mediante a pregação da palavra, da oração, e de tantos outros meios e métodos que o Senhor usa para nos alcançar, para nos corrigir, para nos consolar. Entenda que Ele é um Pai, que Ele é o Pai, o seu Pai, e cuida da sua vida.
Por isso vale a pena se entregar por Jesus Cristo, se doar a Ele, porque Ele antes, primeiro, fez isso por todos nós. Ele se deu, Ele deu a sua vida por cada um de nós, para que hoje nossos nomes estejam escritos no livro da vida. E a gente, aos olhos do Pai, possamos estar justificados. Olha que privilégio grandioso, irmãos. Aqui Paulo está mostrando o privilégio de ser um filho de Deus, de ter a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque isso, além de nos garantir a vida eterna, ela vai promover frutos de justificação na nossa vida que vão beneficiar, ajudar que a gente tenha mais qualidade de vida aqui na terra. E é isso que Ele fez por nós. É isso que esta noite nós celebramos por meio da Santa Ceia do Senhor. A gente relembra, a gente traz à memória o sacrifício de Jesus Cristo, a sua morte, o seu sacrifício, o seu sofrimento, tudo que Ele passou por cada um de nós. E a gente celebra com alegria no coração, porque além de estarmos salvos, nós estamos justificados aos olhos de Deus. Podemos, através dos nossos erros, dos nossos pecados, sofrermos as consequências aqui na terra. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele não nos imputa o pecado. Ele permite que a gente sofra, mas que a gente aprenda com os nossos erros. Porque este é um método de ensinamento de Deus. É a sua ferramenta pedagógica. A tribulação, o sofrimento, mas tudo isso causa dentro de nós experiência, esperança, como o próprio texto diz. Isso vai fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança. E tudo isso foi dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou e falou para o Pai: Pai, divida com eles esse crédito que o Senhor está me dando. Justifica-os diante dos teus olhos. Transforme eles em pessoas como se nunca tivessem pecado, mesmo ainda pecando, nesta vida, neste corpo, nesta carne que milita contra o Espírito. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos convida sempre, e hoje mais uma vez, a vivermos a justificação mediante a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quem Deus justifica? A gente pode perguntar. A resposta está em João 1,12. Vamos dar uma olhadinha em João? O Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A resposta é esta: quem Deus justifica? Justifica os seus filhos. A todos que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, foram feitos filhos de Deus. E é aqui que nós entramos, irmãos, nos frutos da justificação.
Existem mais frutos da justificação. Mas nós vamos ficar apenas no versículo 1 e 2 que a gente fez a leitura. E eu separei 3 frutos para a gente pensar um pouquinho sobre cada um deles. Então pega a sua caneta para a gente anotar aí. O primeiro fruto, irmão, é paz com Deus. Versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus é o primeiro fruto da justificação. O primeiro fruto. Uma pessoa justificada, ela tem paz com Deus. Paz com Deus não é a paz de Deus. Isso a gente precisa saber diferenciar. A paz de Deus é um sentimento. É algo que você acorda de manhã e fala: hoje eu estou sentindo a paz de Deus. Hoje eu estou em paz. Hoje eu estou tranquilo. E algumas horas depois você pode não estar mais tranquilo. Pode estar aborrecido, pode estar angustiado ou qualquer outra coisa. A paz com Deus não é um sentimento. A paz com Deus é um estado. É como se fosse um status de uma rede social. Qual o seu status? Paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. E somente as pessoas que foram alcançadas pela fé em Cristo Jesus, justificadas por Deus, têm a paz com Deus. A paz com Deus, ela não é ausência de tristeza, de luta, de dificuldade. Paz com Deus é a presença de Deus em todas essas circunstâncias. A paz com Deus faz toda a diferença. Porque o pecado original e o pecado que nos separava da glória do Senhor, ela é desfeita na cruz do Calvário. Aquele versículo que fala: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, se resume aqui. Todos nós, antes de termos um encontro real e verdadeiro com o Senhor, antes do nosso novo nascimento, nós éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. Agora, em Cristo Jesus, nós temos a paz com Deus. É a mudança. Essa paz com Deus é a mudança do nosso relacionamento. De réu, de pecador, para filho de Deus. A paz com Deus é o fruto da justificação dada somente aos filhos de Deus. Segundo fruto, irmãos. Segundo fruto está no versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Parte A somente. Segundo fruto, segunda característica da pessoa justificada é o acesso a Deus. Nós, a partir deste momento, que nascemos de novo, que recebemos Jesus Cristo na nossa vida, como nosso Senhor e Salvador, entenda isso, irmãos. Você, eu, cada um de nós temos a partir de agora acesso ao Pai. Olha que coisa tremenda, irmãos. Nós temos paz com Deus. Você, nesse exato momento, você tem paz com Deus. Pastor, mas minha mente diz que não. Não importa. Não importa. Você tem a paz com Deus. A nossa fragilidade humana, as setas malignas e
tantas outras coisas, às vezes até a acusação de algum pecado, pode roubar um pouco a paz. Essa paz de Deus. Mas a paz com Deus, não. Nós somos filhos de Deus. Custe o que custar, doa a quem doer. E também nós temos acesso ao Pai. Você aí tem acesso ao Pai. Quem já quis ter acesso a alguma pessoa importante, num gabinete, em algum lugar, sabe o quanto é difícil falar com uma autoridade. Mas você, justificado em Cristo Jesus, você tem acesso direto ao Pai. Ainda hoje, ainda nesta noite, dobre o seu joelho. Entre na presença do Pai com autoridade, com ousadia, como a palavra de Deus diz, como um filho se aproxima do Pai que Ele ama, do Pai amoroso, do Pai cuidador. Faça isso esta noite. Fale com o Pai. Entre nesse acesso ilimitado que nós temos através de Cristo Jesus ao nosso Deus e ao nosso Pai celestial. E tudo isso conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, nosso Senhor e Salvador. Em João 4, 23, naquela conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, a mulher samaritana pergunta para Jesus: aonde se deve orar? Vocês judeus falam que é em Jerusalém. Os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim. Aí Jesus diz para ela: vai chegar o momento, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava mostrando que a partir dele, por isso o tempo já era chegado. Teríamos acesso em qualquer lugar, a qualquer hora, diante de qualquer circunstância, acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso. E por último, irmãos, a parte B do versículo. A parte B do versículo 2. Né? Por intermédio de quem obtivermos igual acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aqui a gente pode perceber que a paz com Deus, se era o não imputar do pecado, então está no passado. O que foi feito no passado, Deus nos perdoou e por isso temos paz com Deus. O acesso ao Pai é agora, é no presente. É quando você entra na presença de Deus. E gloriamos na esperança da glória de Deus, no futuro. Os frutos da justificação estão no passado, no presente e no futuro. Um filho de Deus justificado, ele tem alegria na esperança da volta do Senhor. No dia que ele vai voltar, na sua glória, com toda a sua glória, com todos os seus anjos, com todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, e com todos aqueles que vivos estarão e serão transformados. Este é o fruto da justificação, é ter essa esperança. E nesta noite, irmãos,
Nós comemorando, celebrando a Santa Ceia do Senhor, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus em Cristo Jesus, anunciando a sua morte, anunciando, relembrando tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós, anunciando ao mundo que Ele voltará. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, e esses são os frutos da justificação que alcançamos pela graça e pela misericórdia do nosso Deus e nosso Pai em Cristo Jesus, derramado pelo Espírito Santo aos nossos corações. Convido você aí na sua casa, irmãos, a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 de Coríntios 11, o versículo 23. Porque recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si mesmo. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos a nós mesmos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunires para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Irmãos, aqui nas recomendações à ceia do Senhor, Jesus está dizendo que se a gente não examinar a nossa mente, o nosso coração, se a gente não sondar os nossos pensamentos, nós podemos ser considerado e julgado e condenado pelo Senhor. E isto é muito perigoso, a gente participar da ceia do Senhor sem ter esse discernimento. Mas nós somos filhos do Senhor. O que Ele está querendo dizer para nós? Que todos nós, como filhos de Deus, justificados pelo Senhor, nós precisamos apenas examinar o nosso coração e entender a nossa posição como membro do corpo de Cristo, e entender que nós estamos nesse corpo puramente pela misericórdia de Deus. É Ele que nos dá toda essa condição de estarmos na presença do Senhor. É Ele que nos dá a justificação, o perdão, a oportunidade para estarmos à ceia, à mesa do Senhor.
Por isso aí, você na sua casa, eu convido você agora a orar, a falar com Deus, a examinar o seu coração, para depois a gente poder fazer parte da mesa do Senhor, com os elementos da ceia. Por isso, ore nesse momento, feche os seus olhos, fale com Deus, abra seu coração, confesse seus pecados, se assim o Espírito colocar no seu coração, reconheça suas falhas, o seu erro, sonda a sua alma. Bem-aventurado é aquele cujo o Senhor não imputa os pecados, aquele que perdoa as transgressões e a iniquidade. E Ele está aqui esta noite para te ouvir. Você é filho dEle. Você tem esta oportunidade e esse privilégio de ter a paz com Deus e o acesso a Deus. Senhor nosso Deus, nós usamos, ó Pai, desse acesso bendito, dado por Jesus Cristo, a todos aqueles que são justificados, salvos, pela fé mediante ao Teu Filho amado, e entramos na Tua presença, para pedir primeiramente perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa as nossas falhas, nossos pensamentos, ó Deus, nossos pensamentos malignos, nossos desejos carnais, nossas inclinações, nossas falhas, Pai. Tenha misericórdia de nós, porque pecamos, ó Pai. Ó Deus, cubra-nos com o Teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, e nos liberte, ó Deus, de toda a força, de todo desejo constante de errar, de pecar. Não nos impute os nossos pecados, mas perdoe, Senhor Deus, nossas transgressões. É o que nós te pedimos, Pai, de todo o nosso coração, no nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Você que preparou o seu pão, o seu cálice, eu convido você agora a pegar o pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi dado por nós. Na leitura, Paulo diz que na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo havido dado graças, Ele partiu e disse: este é o meu corpo. Aqui representa o corpo de nosso Senhor. Nós damos graças ao Senhor por esta oportunidade. E na memória dEle, em memória a Ele, por Ele e para Ele, e por tudo que Ele fez, por cada um de nós, eu convido você, aí na sua casa, com a sua família, a pegar o pão e tomá-lo, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que semelhantemente Ele tomou o cálice e disse que o cálice é a nova aliança em Cristo Jesus, que representa, que simboliza o sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para que eu, para que você, para que cada um de nós fôssemos perdoados, justificados aos olhos do Pai. Por isso, pegue o cálice e, em memória de Jesus, por tudo que Ele fez e faz por nós, por cada um de nós, tomemos para a honra e glória do Senhor Jesus.
Graças a Deus, irmãos. Que Deus possa te abençoar grandemente. E permitindo o Senhor, domingo que vem, estaremos juntos com mais uma live em nome de Jesus. Amém e boa noite.